Eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do PET 3 de língua portuguesa do terceiro ano do ensino médio, semana 1. Vamos lá? Ô, gente, então aqui na semana 1, a primeira coisa que a gente vai fazer é a leitura dessa letra de música aqui do Caetano Veloso. O quereres. Onde queres revólver, sou coqueiro. Onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alta, eu sou o chão. E onde pisas no chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Onde queres família, sou maluco. E onde queres romântico, burguês. Onde queres Leblon, sou Pernambuco. E onde queres eunuco, garanhão. E onde queres o fim e o não, talvez. Onde vês, eu não vislumbro razão. Onde queres o lobo, eu sou o irmão. E onde queres cowboy, eu sou chinês. A bruta flor do querer, a bruta flor do querer. Onde queres o ato, eu sou o espírito. E onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre decassílabo, e onde buscas o anjo, eu sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. E onde queres tortura, mansidão. Onde queres o lar, revolução. E onde queres bandido, eu sou o herói. E queria querer-te e amar o amor, construirmos dulcíssima prisão e encontrar a mais justa adequação, tudo métrica e rima e nunca dor. Mas a vida é real e de viés, e vê só que cilada o amor me armou. E te quero e não queres como sou, não te quero e não queres como és. A bruta flor do querer, a bruta flor do querer, bruta flor. Onde queres comício, flipper vídeo. E onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. Onde a pura natura, o inseticídio. E onde queres mistério, eu sou a luz. Onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro. E onde queres coqueiro, eu sou obus. O quereres e o estares, sempre afim do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal, bem a ti, mal ao quereres assim. Infinitamente pessoal, e eu querendo querer-te sem ter fim, e querendo te aprender o total do querer que há e do que não há em mim. Então, gente, basicamente, a mensagem que está sendo passada aqui nessa poesia, nessa letra de música, é que na vida amorosa do eu lírico, os opostos se atraem, mas quando se juntam, sai faísca, pega fogo. Então, ele está querendo dizer que ele se relaciona, ele está apaixonado, está amando uma pessoa que é totalmente diferente dele. Diferente no que faz, no que quer, no que pensa. E mesmo assim, essas duas pessoas estão apaixonadas, elas se querem, mas existe muito conflito, muita tensão dentro dessa relação devido a todas essas diferenças. Tudo o que o eu lírico quer, a pessoa amada quer diferente. Porém, como o amor é uma cilada, essas duas pessoas estão apaixonadas. E aí, gente, o texto coloca em oposição vários elementos para representar essas divergências. Então ele fala lá, né? Onde a pessoa quer mistério, ele é a luz. Onde a pessoa quer família, ele é o maluco. Então ele coloca aí vários elementos que, na opinião dele, ou conforme a concepção dele, são contrários, são distintos um do outro. E ele faz isso para representar as diferenças que existem entre o eu lírico e a pessoa amada. As oposições, gente, dentro desse poema, elas não são óbvias. Por exemplo, se você colocar o bem contra o mal, todo mundo entende por que essas duas coisas são diferentes. Quente e frio, todo mundo entende que essas duas concepções são distintas. Agora, aqui no texto tem algumas oposições que são feitas que elas não são óbvias. Por exemplo, Leblon versus Pernambuco. Então, Leblon é um bairro do Rio de Janeiro e Pernambuco é o estado. Agora, gente, por que esses dois elementos são opostos?
Essa resposta não é óbvia. O leitor tem que interpretar o que o autor quis dizer com essa diferença entre Leblon e Pernambuco. E aí vai muito do conhecimento de mundo do leitor. O que ele sabe sobre Leblon e o que ele sabe sobre Pernambuco. Por exemplo, quando vem à minha mente a palavra Leblon, eu lembro lá do bairro do Rio de Janeiro, e a primeira coisa que vem na minha mente são as novelas do Manuel Carlos, as novelas da Globo. Que as novelas desse autor, do Manuel Carlos, elas sempre passam nesse lugar. Então, esse bairro aí, né, pelo que a gente vê nas novelas, ele é um bairro que fica perto da praia, é um bairro de pessoas de classe social mais alta. E as novelas sempre retratam esse bairro como um lugar, assim, ameno, tranquilo, que não tem muita violência. Os conflitos, os problemas que tem lá nesse bairro são os problemas do burguês, são os problemas de conflito amoroso, de traição. Então, são conflitos, são problemas familiares, não são problemas que são vivenciados, por exemplo, numa favela, né, numa comunidade. Então, gente, quando eu penso no Leblon, resumidamente, o que eu estou querendo dizer é que eu penso num bairro mais de elite. Então, eu lembro de uma coisa mais elitizada. Já quando eu penso em Pernambuco, eu penso na valorização da cultura popular. Eu penso no frevo, eu penso no maracatu. Então, eu não penso numa coisa elitizada, eu penso numa coisa mais popular. Então, eu acho que é isso que o autor quis dizer. Ele colocou Leblon e Pernambuco em oposição, querendo dizer que Leblon é uma coisa mais elitizada e o Pernambuco é uma coisa mais popular, uma cultura mais popular. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui nesse texto é que o eu lírico não é o poeta. O eu lírico, ele é uma voz que fala dentro do poema. É como se fosse um personagem que está fazendo esse relato, que está contando aqui os seus sentimentos com relação a essa pessoa amada e todas as divergências, todas as diferenças que existem entre eles, apesar da grande atração, do grande sentimento, da paixão que eles sentem. Então, gente, não é o Caetano Veloso que está vivenciando, que está sentindo isso aqui, não. É o eu lírico que ele criou, que está relatando aqui esses fatos, esses sentimentos. Então, gente, sabendo disso, vamos responder as atividades do PET, que é o que interessa, né? Atividade 1. Caetano Veloso utiliza na letra de música uma figura de linguagem chamada antítese. Essa figura de linguagem, ela salienta oposição entre dois segmentos linguísticos. Então, quando você coloca dois segmentos que são diferentes, duas ideias que são diferentes uma da outra, que são opostas uma à outra, você está utilizando a antítese. Por exemplo, assim, ó, amor e ódio, prazer e dor, o bem e o mal, o céu e o inferno. Então, são elementos que são contrários uns aos outros. Quando você utiliza esse tipo de linguagem, né, essa figura de linguagem dentro do seu texto, você está utilizando a antítese. Aí vem a primeira pergunta aqui, ó. Aponte no texto exemplos dessa figura de linguagem. Todos os versos desse poema praticamente têm antíteses. Aí eu coloquei aqui só algumas, eu peguei aqui mais ou menos uma de cada estrofe. Então você tem aqui, ó, dinheiro versus paixão, eunuco versus garanhão. Eunuco é o homem que ele não tem o órgão sexual, que foi tirado dele, né? O órgão sexual. E o garanhão, por outro lado, é o que, vamos dizer assim, utiliza demais o seu órgão sexual, tá? Então, colocou lá no texto a oposição entre eunuco e garanhão. Anjo e mulher. Aí você vai falar assim, uai, dona, mas por que anjo é o contrário de mulher? A interpretação que eu faço é que anjo remete-se a uma coisa pura, inocente, ingênua, diferente da mulher, que dentro do texto, a mulher é sensual, é sedutora, é ardilosa, é maliciosa, segundo a interpretação que eu fiz do texto. Depois você tem pura natura versus inseticídio. Pura natura eu interpreto como uma harmonia entre homem e natureza. E o inseticídio é desarmonia, né? Porque é o ser humano matando os insetos, né? Os insetos eles são importantes para o equilíbrio ambiental. Mistério e luz, né? Luz no sentido de saber, de conhecer. E o mistério no sentido de não saber, não conhecer. E aí eu coloquei Leblon versus Pernambuco e o motivo eu já expliquei para vocês. Atividade 2.
O autor da letra de música presume que o interlocutor, possível leitor, contribua atribuindo sentidos nos vazios do texto. Ou seja, quando a pessoa escreve a letra de música, o poema, o texto, ele pressupõe que o leitor vai ajudar a compreender o sentido daquilo ali. Então, é como se a pessoa tivesse que fazer uma força de entender. Igual quando colocou lá, ó, Leblon e Pernambuco. O autor colocou imaginando, pressupondo que a gente, como leitor, vai fazer uma força de entender o que ele quis dizer. Aí vem essa pergunta aqui, ó. Que sentidos estão escondidos nessa canção de Caetano Veloso? Aí eu coloquei assim, ó. O sentido escondido no poema é a interpretação que o leitor vai fazer sobre o tema da música. Segundo a minha interpretação, a mensagem passada é a de que é o que eu já expliquei para vocês aí em cima. Na vida amorosa do eu lírico, os opostos se atraem, mas quando se juntam, sai faísca, pega fogo. Tudo que o eu lírico quer, a pessoa amada quer diferente. Porém, como o amor é uma cilada, essas duas pessoas estão apaixonadas. Então, essa aqui é a interpretação que eu fiz do texto. O sentido que falta no texto, eu que tenho que completar. Aí eu completei desse jeito aí. Atividade 3. Vamos ler agora o que Ortiz Camargo afirma sobre a leitura. É mais uma experiência constitutiva da subjetividade, em seu esforço de apropriação da coisa poética, pois a memória do lido é um dos elementos a ser considerado como matéria de criação. O que ele está querendo dizer com isso? Uma das matérias-primas, uma das inspirações, ou de onde que os poetas, né, os autores, tiram as ideias para produzir as suas obras, é da sua memória. Então, as coisas que o autor tiver lido, tiver visto, as reflexões que ele tiver feito, as vivências dele, é a matéria-prima da sua criação. É de onde ele vai tirar as informações, as ideias, as palavras, os textos que ele vai produzir. Então, de onde que vem essa música do Caetano Veloso? Das vivências dele, da opinião dele, da ideologia, das coisas que ele conhece. Comente esses versos à luz de Ortiz Camargo. Então, onde queres comício, flipper vídeo. E onde queres romance, rock and roll. Onde queres a lua, eu sou o sol. Onde há pura natura, inseticídio. E onde queres mistério, eu sou a luz. Onde queres um canto, o mundo inteiro. Onde queres quaresma, fevereiro. E onde queres coqueiro, eu sou obus. Ortiz fala que a matéria-prima da poesia é a memória do lido, ou seja, as coisas que a pessoa já leu, ouviu, viveu, sabe. Na letra da música, o autor se lembra de coisas que ele considera opostas umas às outras, para representar as divergências ideológicas entre o eu lírico e a pessoa amada. Por exemplo, ele sabe, né, a pessoa que escreveu a música, o Caetano Veloso, ele sabe o que é um comício e sabe o que é um flipper vídeo. E para ele, esses dois elementos são diferentes, são opostos. Por isso que ele colocou aí na letra da música. Ele pensa em romance e logo lembra de trilhas sonoras melosas, opostas ao ritmo e letra intensos do rock. Aí ele colocou esses dois elementos opostos na letra da música dele. Ele pensa na harmonia entre homem e natureza e lembra de algo contrário a isso, que é matar insetos. Aí, para representar essa divergência de ideologia, de pensamento entre o eu lírico e a pessoa amada, ele colocou esse exemplo aí de coisas contrárias, que é o pura natura e o inseticídio. Essa resposta aqui tem que ser grande, porque a pergunta é complexa. Atividade 4. É possível afirmar que a forma do poema de Caetano Veloso traz algumas semelhanças ao adotado por Camões em Os Lusíadas. Isto é, 6 oitavas, 6 estrofes de 8 versos, em decassílabo, 10 sílabas poéticas, cuja tônica cai na sexta sílaba, mais um refrão em redondilha, maior, ou heptassílabo, 7 sílabas poéticas, composto de um dístico que intervém a cada 2 oitavas. Vocês entenderam, gente? Não, né? Eu também não.
É por isso que não é qualquer um que pode se considerar um poeta. Nessa medida, Caetano Veloso, poeta contemporâneo do Brasil, estabelece um diálogo com Camões, poeta português do período renascentista na fase do classicismo. Então, gente, depois vem esse poema aqui do Camões, é um poema muito famoso, tenho certeza que todo mundo já deve ter ouvido. Vou fazer a leitura. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que só ganha em se perder, é querer estar preso por vontade, é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor, nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Basicamente, ela está falando que o amor é uma coisa contraditória demais, que dói mesmo assim a gente quer sentir, que a gente quer ao mesmo tempo que a gente não quer querer, e o amor é uma coisa doida demais e mesmo assim a gente quer, né? A gente gosta muito de amor e fica amando aí loucamente. Aí vai perguntar assim, ó. Quais são os aspectos da poesia de Camões que podem ser percebidos na letra de música de Caetano Veloso, sabendo de que essa fase da literatura portuguesa, na qual a poesia não encontra harmonia entre a vida ideal, marcada pela busca do amor, e a realidade concreta, onde pode predominar o desajuste entre o que se deseja e o que se consegue. Você vai colocar o seguinte, está perguntando o que esse texto aqui que eu acabei de ler, que é do Camões, o que ele tem de parecido, de semelhante com a música do Caetano Veloso que a gente fez a leitura anteriormente aí, ó. Tanto a poesia de Camões quanto a poesia de Caetano utilizam a representação de ideias opostas para construir a argumentação de que o amor é uma coisa dúbia, contraditória, complicada, pois aproxima elementos muito diferentes. Por exemplo, pessoas diferentes e sensações diferentes. O lógico seria evitar o amor, porque ele é uma cilada, de acordo com o Caetano. Ele é uma dor, de acordo com Camões. Mas mesmo sabendo dessa complicação toda, a pessoa continua fazendo o que o amor manda. Beleza, gente? Então, essa foi a correção aí da semana 1 do PET 3. Espero que vocês tenham gostado. Façam o PET, entreguem para os seus professores. Podem resumir as respostas aí, se vocês acharem que estão muito grandes. Mas é igual eu falei para vocês, as perguntas aqui estão bem complexas, então a resposta tem que ser bem explicada. Eu não consigo explicar de qualquer jeito, não. Eu tenho que explicar muito, gente. A minha resposta é a resposta de professora. É por isso que a resposta é grande. Mas aí vocês podem colocar com as suas palavras, tá bom? Pessoal, e antes de terminar o vídeo, eu quero mandar um salve aqui para alguns inscritos do canal. Então, um salve aí para você, Tidica TV. Lucas Daniel, um salve. Nicole Del Busso. Silvana Lopes, abraço. Rodrigo da XJ6. Camila Vitória. Davi. Arlindo Chaves, que está sempre comentando aqui nos vídeos. Maria Gomes, um abraço. Joaquim FF. Letícia Bruna. LNFF. Marisângela Moreira. Pedrão Doidão, um salve. Letícia Fernandes Rezende, mas na verdade quem usa esse perfil é um aluno. Ele não falou o nome, mas um salve assim mesmo. Rian 222, que pediu para eu dar uma divulgada aí no canal dele. Tônio Donizete. Alessandra Pereira Menezes. Joaquim Minecraft. Elton Júnior. Juba S2. Miguel Arzinho TV, um salve. Muito bem, então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo!